Bora lá, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal analisando nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o empate do Flamengo contra o São Paulo por 1 a 1. O Flamengo tá numa situação difícil porque foi eliminado da Copa Libertadores da América e existe aí uma possível crise dentro do Flamengo. E também sobre uma possível demissão do técnico Jorge Sampaoli. E o Neto descascou aí, meu amigo, o Sampaoli. Nós vamos analisar nesse momento, mas eu gostaria que você já chegasse deixando seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Temos aqui a fala do Marcos Braz, que falou sobre um possível racha no Flamengo, demissão do Sampaoli, e vamos analisar nesse momento, tá bom? Créditos, canal da Band, link na descrição. Vamos analisar então as últimas informações do Flamengo. De Flamengo, boa, do seu Flamengo. A verdade, a crise está instalada no Flamengo. Desculpa, tem duas declarações. O jogo já foi ridículo, mas tem duas declarações da coletiva de imprensa ali na saída. De quem? Que é para dar risada. De acordo com o Sampaoli, ele ainda está se adaptando ao elenco do Flamengo. Tá no aviso, é ridículo pensar, tá no aviso prévio ali já para mim. E o Marcos Braz falou que não tem clima ruim não, que tá tudo certo, que ele não consegue enxergar um clima ruim. Imagina se eles falassem isso. E os técnicos. E o técnico não precisa falar, Neto, mas também não precisa tentar enganar o torcedor e tirar de trouxa, porque o clima já não era bom antes do soco que o Pedro levou. E uma vez que a diretoria mantém o Sampaoli, que absurdo isso, mantém o Sampaoli, mostra que tem uma preferência. E essa diretoria tem que bancar mesmo, que de 2019 para cá foram 9 técnicos. Vai fazer o quê essa altura do campeonato? Mas a gente já falou aqui, né? O filho tá lá, o técnico não consegue ganhar esse time, são 31 jogos, 31 escalações diferentes, ele ainda está se adaptando. Hoje o Flamengo espaçado, e aí não é culpa só do Sampaoli. O que nós estamos vendo no Botafogo é um time com fome de título, com vontade de querer buscar esse título. O time do Flamengo é preguiçoso, ninguém morde a bola, não tem disposição alguma em querer mudar a situação. Você pode até querer derrubar técnico, não gostar do técnico, mas é seu nome que está lá dentro de campo, vestindo a camisa do Flamengo. Você está carregando a camisa. O time hoje... O que você quer dizer é que os jogadores não estão fazendo isso. Ah, Neto, me fala uma boa atuação do Flamengo, fora do Grêmio, recentemente. Mas aí é mais... Calma, meu querido. Calma, que eu vou fazer, calma. Você acredita que os jogadores são mais culpados do Jorge Sampaoli? Você não pode, nesse momento do Flamengo, culpar só o Sampaoli. A diretoria é omissa, o presidente ninguém viu. A diretoria muitas vezes tem postura amadora. É só você ver o planejamento de 2023 que eles jogaram no ralo. E aí, lógico que dentro de campo você tem que analisar. O que é o Davi Luiz no sistema defensivo? Muita gente criticou o Felipe Luiz no último jogo, agora na eliminação. Um dos poucos jogos que o Felipe Luiz teve uma atuação tão ruim. Mas tem a carga deles também dentro de campo, Neto. Vamos lá. O Maurício Noriega, no seu entendimento, o Flamengo perde para ele mesmo? O Flamengo não joga aquilo que se pensava de 2019? O Flamengo é soberbo? O Flamengo deixou de ser o Flamengo com a massa que tem? Ou os adversários aprenderam a jogar contra o Flamengo? E jogar hoje com o São Paulo, com o time misto, o que se esperava era uma vitória. Ainda mais do que aconteceu na Libertadores. O que você pensa de tudo isso? Eu acho que você está certo em tudo, menos na última parte. Porque não tem muito o que entender desse time do Flamengo ainda. Não dá. As outras coisas todas são verdadeiras. O Flamengo estava se acertando, tinha feito um baita jogo contra o Grêmio, tinha conquistado uma vitória sensacional contra o Atlético, aí o Flamengo consegue arrumar uma crise ele mesmo. Não precisa de inimigo. Naquele momento era a hora de arrumar tudo no Flamengo, estava tudo encaminhando. E o Flamengo, jogando do jeito que jogou contra o Grêmio, é difícil para qualquer time ganhar. É muito difícil. Mas você não fica com a sensação, Nori, que o Flamengo, eu digo o elenco dentro de campo, e eu tenho essa impressão desde 2019 ali, mas 2019 eles, enfim, era um time especial. Eles ganham quando querem. Tipo assim, se a gente acelerar um pouquinho o jogo aqui, a gente ganha. Talvez eles tenham achado isso hoje e não deu certo, contra o time reserva de São Paulo. Não, Neto, várias vezes o Flamengo tem essa postura, a minha. É que acho assim, tem jogo, não é que é falta de vontade. Eu acho que às vezes tem. Os caras derrubam imperador, derrubam o rei, derrubam o presidente, não vai derrubar técnico de futebol? Claro que vai. Derruba. Só que assim,
Tá aqui um cara que jogou Lógico bola que há vai. muito tempo. Tem alguns jogos que os caras jogam com mais vontade do que Claro. outros Às jogos. vezes até Sim. o jogo é inconsciente, decisivo, né? o Mas jogo do falta estádio vontade cheio e diante tal. de um São Paulo? Eu acho que hoje o gol do Lucas tem 6 caras em volta da bola, 6. nenhum dá o bote. Nenhum dá o bote. Assim, o E cara aí você fala, opa, peraí. tem algum Só que não negócio foi aí. só nesse jogo. A zaga não vem morder, não tem tempo. Marília, o que você vê do time do Flamengo com o Jorge Sampaoli, daquilo que você não enxergou e aquilo que você viu no jogo e aquilo que vai acontecer com o Flamengo? Porque já está fora da Libertadores. Você tem a Copa do Brasil que ganhou de 2-0. Você tem o jogo do Grêmio. E a Copa do Brasil para o Flamengo é muito pouco para o investimento. É quase que ridículo. Para as pretensões do ano são pequenas. Nesse momento, eu vejo que o Flamengo, no jogo de quarta-feira, só tem a perder. É um cenário muito parecido com a final do estadual. O Flamengo vence o primeiro jogo por 2-0, de forma contundente em cima do Fluminense. Ainda o Flamengo Olha do que o Vitor Maurício falou, Pereira. verdade, Olha a velho. Ó. liberdade. No meio da 1, 2, semana... 3, 4, 5, É. 6 caras. No meio da semana, o Flamengo perde para o Alcas na estreia da Libertadores e é atropelado pelo Fluminense no jogo da final. Então, no segundo jogo, o Vitor Pereira só tinha a perder, entrou em campo campeão e saiu vice-campeão de forma vexatória. O Sampaoli tem, nesse momento, a mesma coisa. Ele conquistou a vaga para a final da Copa do Brasil em Porto Alegre. Sim. Qualquer coisa que acontecer na quarta-feira, mesmo uma classificação xoxa, é ruim para ele. É muito difícil, além de todas as declarações que a Lívia pontuou, a coletiva do Sampaoli hoje ela foi desconfortável, porque ele foi muito perguntado sobre o clima e ele tentou, de fato, né, no portunhol dele, sair das perguntas, mas uma delas, uma pergunta da Raíza Simplício, que é ótima jornalista. De quem? Raíza Simplício. Ela é Raíza ótima, Simplício. Sensacional. Ele disse assim, não, eu tenho que resolver dentro de campo. Vamos trazer Fora de ela aqui, campo, pô. tanto faz. Não é tanto faz. Né? Eu entendo as críticas em relação ao tamanho que tem o elenco do Flamengo, eventualmente as panelas que o Flamengo formou desde 2019 para cá. Todo time tem. Mas não é possível. Ele falou também que os jogadores têm que se adaptar a ele. Quando ele foi apresentar, ele disse o contrário, né? Até porque ele chegou naquele rastro do Vitor Pereira que não tinha conseguido fazer o time jogar Falou que como o ele. Pedro e o Gabigol não jogavam junto. É. E verdade, né? Pois é. Mas aí se ele fosse E hoje- o Guardiola, eu até entenderia. pois Chega o é. Guardiola, mas o São Mas não Paulo é. não tem esse Não, pois peso. é. Guardiola dando duro Hoje no ele Harley. falou, o que eu acho assim, não é possível. É um cabo de guerra que não tem como o Sampaoli vencer. Se os jogadores não quiserem, e não é nem derrubar técnico, é não querer mesmo. Não vai acontecer. Então, eu acho que esse jogo de quarta-feira ele é emblemático como foi a final do estadual. Qualquer coisa que saia do script para o Flamengo se classificar, porque já está classificado para a final da Copa do Brasil, eu acho que é insustentável, ainda que a direção do Ó, o Flamengo Grêmio. insista Não, que... o Grêmio é time que vira jogo, hein? Não, eu sei, o Grêmio ganhou o jogo hoje aí cai no 2-1. intervalo. O Grêmio é time copeiro, o time tem o campeão do mundo, o Grêmio é um time forte. O que você pensa do Flamengo, Badawi? Eu acho que acho que o grande lance Eles dele são foi perna, né? foi ter mandado um baita treinador embora, cara. Dorival Júnior. Eu acho que essa Diretoria começou ali. amadora. Hã? Diretoria amadora. Como é que você O joga Dorival fora não o tinha que ter é um planejamento? baita treinador. O que você enxerga do Olha Flamengo, o São Paulo Badawi, como tá jogando? jogando, como evoluiu, cara, esse ano, com o Dorival. Eu acho que a exigência é muito grande, né? Apesar de estar com uma gordura, né? Que costuma dizer por conta dos títulos recentes, mas... E a torcida até tá revoltada sendo o atual campeão da Libertadores, né? É. Uma coisa meio surreal pra nós corintianos. É, né? surreal. Vocês não acham que às vezes a diretoria do Flamengo quer aparecer mais que o Mas isso eu jogador? não tenho dúvida Não mais nenhuma. dúvida nenhuma. Certo. Sabe por que eu não tenho? É muita Não soberba. é nem o amadorismo deles, assim, mas é que... às Não, vezes- é o ego. E aí É o botam ego. os jogadores numa situação complicada. Isso, também, botaram com o, essa postura. o Gabigol, brinca com o Marcos Braz, não acontece nada. O Pedro toma 3 tapas, acontece. O Saio, E o também- Vidal xinga o coisa, o cara dá soco. A gente tem a sonora. Qual a primeira sonora que você quer colocar, Michelete? Então vamos lá. Michelete, monstro sagrado, que machucou o joelho jogando com o filho. Grande Michelete, jogou com o filho de 10 anos, deu estiramento, deu ruptura no ligamento. Coloca o Marcos Braz falando aqui no apito Os final. protestos que vêm da torcida, a gente sempre respeita, desde que sendo sem agressão, enfim, o procedimento normal, o torcedor tem o sentimento dele e a gente tem que sempre respeitar. Em relação ao... Eu não entendi, o que você perguntou em relação ao elenco? O elenco saíram várias notícias, grande parte do elenco já não tem... Eu não acredito nessa. harmonia com o São Paulo. Eu não acredito nisso. As notícias que saem, eu não acredito. Em relação que não tem uma boa relação, eu não acredito. O São Paulo é um bom treinador, todo mundo sabe, a gente teve um evento que foi um evento fora da curva, um evento que a gente não tem como controlar, mas que o Flamengo, como instituição, tomou atitude, todas as pessoas
que são do departamento entenderam isso e a vida seguiu. A gente teve uma vitória contra o Olímpia aqui, em que eu passei na zona mista e eu não fui arguído nem por você, nem por nenhum jornalista em relação a elenco. E depois, num ato subsequente, a gente perdeu o jogo e simplesmente a gente foi eliminado. Então, assim, eu acho que quando a gente tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América, só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olímpia. Eu acho que é um ambiente que está todo mundo triste, uns mais, outros menos. Quando eu falo uns menos, as pessoas, uns sentem mais, outros sentem menos em relação à desclassificação. Está todo mundo chateado, uma desclassificação que foi recente, foi há 3 dias atrás, não pode estar ninguém aqui feliz em relação a isso. O que eu posso falar para vocês é que eu não acho justo, correto, ter ser sistêmico para tudo quanto é lado, em que agora se tem divisão. Eu acho que não é justo, porque há uma semana atrás tinha exatamente os mesmos jornalistas que cobrem o Flamengo e não tinha essa situação sistêmica. Então é só isso. A gente agora, quando os resultados não vêm, as coisas são assim, não que são assim, mas a grandeza do Flamengo faz isso aqui ficar mais complexo ainda. Tem que ter calma e tranquilidade para se reverter o quadro e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não acreditei em nada que ele falou. Ô, Neto, pode falar. Sabe o que é mais louco? O Marcos Braz, ele acha que o problema começou do soco que o Pedro levou. Não, o atual campeão da Libertadores perdeu logo no início para o poderosíssimo Alcas, que estava disputando a Libertadores pela primeira vez. O Flamengo não tem um padrão tático. O que é o Flamengo hoje dentro de campo? O próprio Sampaoli falou, preciso me adaptar aos jogadores. Não começou de hoje. E um preparador físico não agride um atleta porque ficou nervoso de repente. O clima já não estava bom antes, Marcos Braz. Não adianta tentar falar que você não enxerga porque você está tentando mentir para a torcida que lotou o Maracanã hoje, mesmo no momento de crise. E parece que o elenco não entendeu o momento de crise, porque estava todo mundo se arrastando em campo. Ninguém mordeu o São Paulo. Então não é de hoje. E aí ele está tentando contar, Neto, história para carochinha. Só uma observação, Marcos Braz. Eu posso não concordar com muita coisa que ele faz ali no comando, nos bastidores do Flamengo, mas ele ainda coloca a cara a tapa. Pode ser um fanfarrão, mas ele ainda fala. Eu gostaria de ouvir o Landim. Tá aí então, nação, a declaração aí dos comentaristas do programa aí, Apito Final, falando sobre essa situação que está acontecendo no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira contra o Grêmio. Aí a partida decisiva não pode ter um mau resultado. E o Flamengo a oportunidade do Flamengo é a Copa do Brasil agora, porque Brasileirão já ficou difícil, né? Vamos ver o que vai acontecer então. Então, nação, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.